Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos aqui, nosso canal Mais Foco Mais Química. Hoje é a respeito de diluição. O que é diluição? É o processo de acrescentar mais solvente com o objetivo de reduzir a concentração final. Se vocês observarem na própria imagem apresentada aqui, uma ilustração, nós temos a situação aqui, inicial e depois a final. O que dá para observar? Que ao final, pessoal, nós temos uma situação em que a coloração está menor, mais fraca. Então, foi acrescentado volume de água até o topo. Aqui o volume de água está até aqui, Então, foi adicionado o solvente, nesse caso aqui foi a água. Então, nós temos uma situação de diluição, em que aqui nós temos o volume inicial e o volume final. Pela própria questão da imagem, a ideia era mostrar para vocês que o volume final é maior do que o volume inicial, mas em compensação ao inverso acontece, a concentração inicial, que vai ser o nosso CI, ela vai ser maior do que a concentração final. Então nós temos aqui uma situação de diluição, que é uma ação da química verde pelo fato de usarmos reduzir o consumo de reagentes das substâncias, minimizar o impacto ambiental dessa origem, né? Então, se eu posso fazer uma reação química, se eu posso produzir um produto com menor quantidade de reagente, é desejável porque vai produzir menos resíduos ao final do teu produto. Então, pessoal, nessa situação, vocês vão observar que o soluto permanece constante, não foi adicionado com soluto no frasco 1 para o frasco 2, né? Esses frascos chamados de Becker no laboratório. Então, nós temos aqui, então, uma situação de diluição. O que vale a cuidar também é que nós temos várias possibilidades de expressar essa concentração. Aqui vocês vão ver nos meus vídeos em que eu vou expressar a concentração em C, que a gente estudou que geralmente a unidade é gramas por litro. Tá? Nada impede que a unidade fique, por exemplo, miligramas por litro, dependendo da questão que nos informa. A outra unidade que nós vamos ter é molaridade, mol por litro, unidade. Quando eu estou usando uma concentração ou outra, vai mudar a letra. Então, em vez de ser aqui a expressão trouxe C inicial e C final, nós teríamos daí MI e MF. Que vocês vão ver algumas questões que vai surgir. Opa, uma hora M, uma hora vai ser C. Por fato de estar mudando a concentração, qual é o tipo de concentração que nós estamos usando. Poderia ser título, por exemplo, nesses cálculos. Então, nós temos aqui, então, situações diversas que a gente vai ver. E que no próximo slide eu vou trazer um exemplo para a gente já começar esse esquenta em relação aos cálculos de diluição. Algumas questões de vestibulares, PSEX ou Enem, nem sempre a questão de diluição é o foco principal. A questão só está pedindo isso. Não, é uma questão que é para dar uma continuidade na interpretação de uma questão, por exemplo, quando vem 1, 2, 3, 4, para a gente verificar se está certo. Então são questões que às vezes demandam um só dos tópicos, a gente saber se a diluição foi feita adequadamente, se o valor está adequado da concentração ou do volume final. Então, pessoal, tem situações que pode pedir o inverso de diluir, que é aumentar a concentração. O inverso de diluir é aumentar a concentração, ou seja, a gente evapora o solvente, por exemplo, por processo de evaporação, e a concentração final vai ser maior do que a concentração inicial, porque nós estamos fazendo um processo inverso de diluição. Cuidem isso nas interpretações do que deseja. A forma de fazer o cálculo é muito parecida, mas a interpretação na hora de marcar uma situação, ela vai ser outra resposta ali, então, valores bem diferentes na hora do cálculo. Então aqui eu trouxe para vocês a representação, como eu disse lá no slide anterior, a massa do soluto, ela permanece constante. Então nesse fato de ela permanecer constante, o M1 é o M1 no final, ele não muda. A massa inicial é a mesma no final. Então, nesse fato, por exemplo, se eu estiver usando concentração em gramas por litro, que nós temos aqui a fórmula, a gente sabe que se eu isolar o M1, nós vamos ter aqui, C vezes V. Por isso que aqui no final ficou C vezes V igual a M1.
Como eu estou igualando a massa inicial e final, não muda, é constante, então eu posso colocar M1 igual a M1. E nesse processo de M1 igual a M1, substituir o M1, cada M1 vale C vezes V. E aí surge, então, a fórmula da diluição. C vezes V igual a C vezes V. Qual a diferença da esquerda para a direita? Na organização do cálculo, pessoal, a gente coloca I para inicial, a concentração inicial, volume inicial. E F, concentração final, volume final. A unidade desse cálculo será gramas por litro. Se eu tiver a questão envolvendo quantidade de matéria, que é mols, por volume de solução, que é litros, nós vamos ter essa fórmula aqui, onde que a quantidade de matéria inicial e final vai ser a mesma. Então, N1 vai ser igual a N1. Por isso que quando eu isolo a fórmula aqui, ó, M vezes V é igual a N1. Como a N1 inicial é igual a N1 final, então eu posso igualar, por isso que a equação vai ficar M inicial vezes I inicial igual a MF vezes VF final. Nessa situação, pessoal, a concentração, a unidade vai ser mol por litro. Notem, nós não precisamos se concentrar muito e se preocupar em converter o volume, se a questão me deu ml por ml ou litros por litros, porque eles vão se anular essas unidades no cálculo ali. Então, o mais importante é que as unidades estejam na mesma unidade do volume inicial e final, para que não dê problema de escala aí no final do teu resultado, tá? Porque aí pode ser que tenha uma resposta parecida, mas mudou 10 vezes maior o valor do que tu achou por causa dessas escalas aí da questão do volume da questão. Estamos aí então para fechar esse nosso encontro, que é essa questão aí da OEA, que é uma questão que caiu. Na diluição de 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio, então aqui nós temos então uma solução, a gente pode até fazer aqui frasquinho para interpretar, nós temos 100 ml. Com concentração, de concentração 20 gramas por litro. Uma base, hidróxido de sódio é uma base. Adicionou-se água até completar 250, então foi, ao final, foi adicionado para que no final o volume ficasse 250 ml. Se o objetivo fosse descobrir quanto foi adicionado de água nessa situação, é só fazer a diferença. 250 menos 100 o inicial, tu teria 150 ml de água foi adicionado. Mas o objetivo dessa questão é o valor da concentração após a diluição equivale. Então aqui, ó, a gente não sabe. X, ponto de interrogação, gramas por litro. Então bora fazer essa questão. Tendo a fórmula, concentração inicial vezes volume inicial, concentração final vezes volume final. A concentração inicial, pessoal, vai ser 20. O volume inicial é 100. A concentração final nós não temos, é o que eu quero descobrir. O volume final a gente tem 250. Agora a gente só resolver. 20 vezes 100 vai dar 2.000. Aqui CF vezes 250 vai dar 250 CF. Para isolar a concentração final, que é o que eu quero achar, o CF, o valor que está multiplicando a letra aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então aqui, ó, só para não confundir vocês, vou seguir os mesmos lados, tá? CF vai ficar na direita por enquanto. O valor 250 vai para o outro lado, no denominador. 250. Em cima nós tínhamos 2.000. 2.000 divididos por 250, pessoal, o que nós vamos ter aí? Vai dar... Poderia até cortar o zero aqui para facilitar na hora do cálculo, ó. 200 por 25 vai dar 8. Então, 8 é a concentração final. Bueno, pessoal, gramas por litro, que é a unidade que a gente achou aí. A gente achou a resposta do que a questão não estava nos solicitando. A concentração inicial era 20 após a diluição, então
após acrescentar água, aí o volume final ficou 250, aumentou o volume final, então a concentração final ficou 8. Então caiu de 20 para 8. Nós temos um caso aí de diluição. Certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. No próximo vídeo a gente pega questões, então, de fixação e depois nós temos questões de treinamento para ver essas situações de diluição. Abraço, até a próxima!